Olá, eu sou o Oblitai e hoje nós vamos conversar sobre Vileborn, o novo RPG aí da Cupcat Games, que está nesse momento em financiamento coletivo, tá? O financiamento coletivo do Vileborn vai até o dia 8/8 e é com muito orgulho que eu anuncio para vocês que nós teremos uma one shot aqui no canal no dia 5/8 para jogar, experimentar esse sistema de Vileborn. Então, aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês as regras, vou dar minhas primeiras impressões sobre o sistema, mas no dia 5 a gente também vai fazer ali uma aventura introdutória, tá? Sobre o sistema, aprendendo um pouco mais ali com os membros. Então, se você quer jogar, se você tá afim de jogar com a gente, é importante que você entre aí, né? Clique no botão aqui embaixo, seja membro, entre na categoria Jogue One Shot dos membros, entre no nosso grupo do WhatsApp para participar com a gente, tá bom? Muito legal ter você jogando conosco, espero que você clique aí no botão. Muito obrigado a todos os membros, vocês são sensacionais. Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá falar sobre as regras preliminares e o conceito, tá? Vileborn, galera, ele tem uma premissa muito bacana envolvendo ali a escuridão e personagens sombrios. Ele mesmo se declara como um RPG de Dark Fantasy, né? Ou fantasia sombria, como tá escrito aqui. E ele traz pra gente algumas regras bem interessantes, tá? Que chamam a atenção e se diversificam. Na minha opinião, pelo que eu vi, é um sistema simples, tá? Você não vai ter que quebrar muito a cabeça para jogar, mas ele traz mecânicas que são muito interessantes. Então, ele tem todo um cenário que vai vir aí no livro de regras propriamente dito. Ele tem uma divisão muito interessante de lore relacionada a malditos, maculados, a própria organização de um império, que é o sistema governante desse mundo. Nós temos também a presença muito forte da igreja, tomando decisões com influência política importante, algo que fica muito divertido, né, de se trabalhar numa campanha. Eu acho que isso é bem legal de se ressaltar. E nós temos ali as criaturas da fantasia que nós conhecemos, sombrias aí, né, aterrorizantes. Então, vampiros, caídos, lobisomens, a gente vai passar por elas aqui para ver. Isso é muito interessante. Então, olha só, existe aqui a Ordem Crepuscular. E essa ordem, ela existe justamente com a intenção de utilizar esses maculados, que são pessoas que acabaram sendo influenciadas pela escuridão e pegando essas heranças sombrias. E nós temos ali esse conflito entre a igreja e o império, que querem ver de maneiras diferentes como se deve tratar os maculados. Para alguns, os maculados devem morrer. Para outros, os maculados devem ser utilizados como uma ferramenta e como uma arma contra os malditos, que de fato são criaturas sombrias, né? São criaturas das sombras propriamente dito. Então, o próprio cenário, a lore dele como um todo, já traz uma premissa muito legal para você desenvolver em uma campanha. O jogador, ele sempre vai ser chamado ali de maculado, então você vai ser alguém que tem uma herança sombria, que foi relacionado à escuridão de alguma maneira e ela te deu poderes, se você ainda está tentando compreender como funciona. Isso também por si só é muito legal. E depois nós temos ali os malditos, que são realmente as criaturas sombrias que a gente tem que derrotar, tá? Quais que são as heranças possíveis? Olha só, nós no livro base já temos aqui umas que são bem interessantes, né? O sanguíneo, que obviamente é uma alusão ali a vampiro, né? Nós temos o predador, que é sim uma alusão a lobisomem, a alguma coisa nesse sentido. Afinal de contas, você é um metamorfo. Nós temos o assombrado, que é alguém que lida com a questão do mundo espiritual, que tem escuta-vozes, né? Aquela pessoa mais paranormal. Nós temos o sombrio, que é como se fosse realmente alguém amaldiçoado ali, que tem um poder das trevas muito maluco, é bem legal esse. Nós temos o venturoso, eu não sei se na tradução oficial vai acabar ficando assim, mas é uma das que eu achei mais interessantes, né, o meu estilo de jogar pelo menos, porque ele tem uma ligação ali com as fadas e com a sorte, o que eu acho muito massa. Tem também o selvagem, que é uma pessoa mais que não se adequa muito bem aos moldes da sociedade, gosta mais de viver no meio do mato, mas tem uma força e uma vida que vão além da base de que um humano deveria ter. E nós temos também o agourento, que é alguém relacionado ao azar. Você tem o outro lá da sorte, nós temos esse aqui com azar, e que é muito legal, que tem o poder de alterar a realidade. Então, galera, é bem interessante aqui as propostas que o Vileborn nos apresenta, tá? Como que se joga o Vileborn? Aqui na página do Catarse eles até explicam, e é uma maneira, vocês vão ver, bem simples e divertida. Basicamente, você tem abordagens, tá? Eu vou pegar aqui a ficha dos personagens pra gente ver por aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então nós temos algumas abordagens na ficha, que são força, vontade, influência, razão, precisão e subterfúgio. Então, quando você vai agir de alguma maneira, você vai escolher aqui uma dessas abordagens, né? E você percebe que tem dados diferentes para cada um desses atributos, né? Essas abordagens nada mais são do que atributos. Então ela vai de D6, D8 e D10. Só existe um dado D12, que no caso pertence ao narrador, que é o dado da escuridão, e a gente já vai falar sobre ele. Então, uma vez que você escolheu ali, vamos supor, força, né? Você quer fazer alguma coisa, empurrar algo, levantar alguma coisa muito pesada. Então você tem o seu D10 de força, e essa é a abordagem que você vai escolher para resolver aquela situação que o narrador impôs. Dito isso, você tem outras duas coisas a serem observadas.
a sua personalidade e o seu treinamento. Então aqui do lado esquerdo nós temos a personalidade, que é cabeça quente e bom coração, e do outro lado do treinamento nós temos roubar e caçar. E aí você pode somar dados, tá, com isso daqui. Se você for utilizar só a força, sem nenhuma da personalidade ou treinamento, você rolaria só um D10. Se você tiver uma personalidade que está relacionada com o que você quer fazer, você já soma mais um no seu D10, então seriam 2 D10. E se você ainda tiver algum treinamento, alguma experiência prática no que você quer fazer, você ainda soma outro dado, que seria um 3D10. Então, você tem até a possibilidade, dependendo do que você for fazer com o personagem ali, rodar 3 dados, né? Mas isso significa o quê? Que a gente vai somar o resultado desses dados? Não, muito pelo contrário. Quando você rola mais de um dado, mais de um D, você vai sempre pegar a rolagem alta. Então vamos supor que a sua rolagem base aqui de força, um D10, acabou sendo o principal. E é isso que você vai utilizar de base para fazer a rolagem. Legal, né? Você não soma os dados, você utiliza eles ali, a rolagem alta, como a base do que você vai fazer. Ele coloca até pra gente aqui quais são os tipos, e vocês veem que o Vileborn, ele trabalha com uma média baixa de números. Então, nós temos ali o 4 se for fácil, 5 normal, 6 se for difícil, e 7 para mais se for muito difícil. Então ele já dá uma base de dados aí que você pode fazer, bem interessante. Muito bem, como que funciona depois disso, né? Então você fez uma abordagem, escolheu o seu atributo, viu a personalidade de treinamento e rolou o dado, e aí você tirou, sei lá, você passou, né? Tirou um sucesso, vamos ver como que ficam isso na prática. Uma vez que você passou no teste, né? Vamos supor que foi um sucesso, você pode narrar como que você superou aquele obstáculo enquanto jogador. Então, a dificuldade aqui era 5 e você tirou 7 no dado, a sua rolagem alta foi 7, você teve um sucesso, você passa tranquilamente, então você vai lá e narra o que aconteceu. Ele fala o seguinte, olha, que você pode narrar o sucesso de algumas maneiras, e isso é bem interessante. Ele fala que você pode fazer, né, superando o obstáculo, realmente de uma forma narrativa do que estava lá no teste, você pode falar para a escuridão revelar uma informação, e aqui entra um parênteses muito legal, né, porque o seu personagem no Vileborn, como sendo um maculado, você tem ali a escuridão dentro de você. Ou seja, o principal objetivo de derrotar dentro do cenário é algo inerente ao seu personagem. Então vocês lutam contra a escuridão, mas a escuridão também está dentro de você. E é um dilema muito interessante para os personagens terem que trabalhar em campanha. Acho que fica muito legal. Então ele fala que você pode, num sucesso, pedir para a escuridão revelar alguma informação além do objetivo do teste que você estava realizando. Muito útil. E uma opção mecânica também de um sucesso é você remover ali uma condição ou uma ferida sua ou de algum aliado seu. Então, se vocês derem uma olhada aqui, essa é outra mecânica que nós temos dentro do jogo, né? Nós temos aqui as condições, olha só, raiva, exaustão, vergonha, medo e insegurança. São condições, inclusive são complicações que você pode receber ao fazer um teste. E nós temos também aqui embaixo as feridas, que basicamente são aí os seus pontos de vida, tá? Quando que essas condições e feridas, se você pode recuperá-las num sucesso, né? Quando que elas acontecem? Elas acontecem numa falha. Sempre que você falha no dado ali no teste, então vamos voltar ao nosso exemplo, o nível de dificuldade era 7, se você tirar menos que 7 na sua rolagem, você terá uma complicação. Essa complicação, o narrador ele pode colocar ela de diversas formas, né? Então, ele pode colocar uma condição, imagina que você falhou no teste, então olha, você falhou aqui, por isso você fica com raiva. Aí você vai lá, marca a raiva, e você vai ter menos 1 nas jogadas de razão, precisão e subterfúgio, que pode ser uma penalidade grande, considerando que a gente sempre trabalha com números baixos, né? Ele pode causar uma ferida, e essa aqui é o seu, né, aqui é esse quadrinho aqui de baixo. Se você pega 4 feridas, você fica inconsciente, você literalmente sai daquela cena do jogo, e também pode só agitar a cena, colocar alguma coisa ali que vai bagunçar tudo, colocar um inimigo, alguma coisa nesse sentido ali, para fazer a situação mudar, tá? Então são mecânicas da ficha que são bem interessantes, e tem só isso? Não, tem mais coisas que são interessantes que estão aqui embaixo. Deixa eu voltar a tela aqui pro meio, que é o seguinte, olha só. Vou pegar aqui o do vampiro, inclusive. Você tem a herança sombria e por isso que você é um maculado. Então, no caso do sanguíneo, a sua herança sombria ela está relacionada ao sangue. Isso faz com que você tenha alguns dons. Olha só, você tem alguns dons aqui com complicações e você vai poder utilizar isso como vantagens em momentos certos do jogo. É muito interessante porque ele coloca essas mecânicas mais avançadas de habilidade para que você possa usar durante a sessão, né? É interessante que em momentos chaves você utilize, mas é perceptível que elas têm um preço, elas têm um impacto dentro do jogo, e isso é muito legal. Então, olha só, o primeiro dom que o sanguíneo tem aqui, ele fala que é um batimento da verdade. Basicamente, você vai marcar um ponto de dom, eu já vou explicar isso, e você consegue simplesmente saber se alguém está mentindo ou não. Algo muito forte para uma investigação, por exemplo, né? Bem roubado.
Mas existe aqui a questão da penalidade, né? Então, na penalidade do vampiro, você vê que, apesar de prestar atenção no coração ali do alvo, para ver se ele tá mentindo ou não, se os batimentos cardíacos dele vacilam, você tem a penalidade de -1 nas jogadas de precisão, enquanto estiver com o dom marcado. Onde que marca esse dom? Esse dom, galera, basicamente é aqui a sua herança sombria. Tá vendo que tem 3 bolinhas aqui embaixo? Essas bolinhas são as bolinhas do dom. Então, para você utilizar essa habilidade, você vai e marca aqui a bolinha do dom, tá? E da herança sombria, caso você fracasse. A gente já vai entrar no dado de escuridão sobre isso. Enquanto você tiver com a bolinha aqui marcada, você vai ter um -1 na precisão e só vai conseguir recuperar desse debuff depois que você solucionar o problema. Como que soluciona? A gente já vai ver. Aqui, essas bolinhas aqui do meio que eu me antecipei, elas estão relacionadas ao dado da escuridão. É aquele dado, o único D12 do jogo, destinado ao narrador. Quando ele acontece, isso aqui é bem interessante, eu vou até vir na parte do livro para vocês verem detalhes. Essa aqui é o guia rápido, tá? Eu tô rodando por aqui. O guia rápido, ele tá disponível no Catarse e ele vem com uma aventura explicando as mecânicas do sistema. É algo que você pode também consultar, né? Bem interessante de se usar aí como um todo, tá? Então, basicamente, nós temos aí o dado da escuridão, tá? Ele é um dado especial, olha só que bonito ele é, o único D12 do jogo, e você rola ele em algumas situações. A primeira delas é quando você está enfrentando um maldito. Isso porque o maldito, né, essas criaturas sombrias do jogo, eles são efetivamente criaturas da própria escuridão. Então, sempre que você age contra elas, a escuridão age de volta. É um lance bem interessante, né? E nesses confrontos, ele fala que o dado da escuridão ele vai ter complicações extras, e também você vai utilizar o dado da escuridão quando os maculados mergulham na herança sombria. Então, sempre que eles tentam utilizar ali os poderes da sua herança, o dado da escuridão, ele também entra sobre isso. E é legal a dicotomia que o sistema traz, essa dualidade, porque o dado da escuridão, ele ajuda os jogadores, mas ele também os prejudica. Por quê? O dado da escuridão, ele vai somar no teste do seu jogador. Olha que loucura, fica vendo. Se você tem aqui, né, por exemplo, o sanguíneo, ele tem D10 de influência, mas ele tá fazendo isso utilizando o poder sombrio dele. Isso quer dizer que o narrador ele vai rolar também um dado de escuridão. E esse dado de escuridão vai somar no resultado dele. Então, por muitas vezes, por mais que você não passe no teste, a escuridão vai fazer com que você passe. O único problema é que você marca aqui a bolinha da escuridão, né? E ele dá até as dificuldades aqui, ó. Ele fala, o dado da escuridão cria uma complicação se você tirar +9 com uma marca, +6 com 2 e mais 3 com 3. Então, conforme você vai marcando essas bolinhas aqui, as chances da escuridão te afligir são maiores. Então, você vai ter que tirar um dado, se você tirar +9, uma marca aqui, ou nenhuma, né, vale. Depois, +6 com 2 e mais 3 com 3. E aí o dado soma. Então, vamos supor que você tirou no teste aqui de influência 2, e você precisava de 5 para passar. Só que aí o narrador rola o dado de escuridão, e ele tirou 6. Isso soma o seu teste, e a escuridão te ajuda a passar naquilo. O grande problema é que você vai marcar ali a bola e vai ter uma complicação. Se você tiver, no caso ali de 6, né? Se você tiver já 2 marcadas, você vai ter uma complicação da escuridão. Isso é interessante porque o seu dom, a herança sombria, né? Isso tudo está interligado nessa questão da escuridão e isso vai ativar o seu impulso, esse impulso de sangue. Você só consegue recuperar esses pontos aí da herança sombria quando você cede ao seu impulso. E cada uma das classes tem impulsos únicos e próprios da sua classe. No caso do sanguíneo, obviamente, é beber sangue humano. Uma vez que você cede ao impulso, você recupera ali os seus dados de escuridão para usar novamente, né? Esses espaços aqui de escuridão para usar novamente. É legal, né? É legal porque traz uma controvérsia muito bacana ao personagem. Quanto mais você utiliza a escuridão, ela te ajuda, ela tem muito potencial para te ajudar, mas ela também tem ali muita característica de macular o seu personagem. Cara, é muito bacana o sistema, essa parada de você ter um impulso e ter que resistir a ele, mas ao mesmo tempo ele te ajudar. Acho que traz uma dicotomia muito legal. Está em financiamento coletivo nesse momento, lá no Catarse. Se você não viu ainda, vale muito a pena você dar uma olhada, tá? Ele tem algumas mecânicas extras que são bem interessantes, e no guia rápido ele esclarece tudo. E o mais interessante é que a gente vai jogar aqui no canal no dia 5. Pode acompanhar junto com a gente aí, ó, a questão dos dons e dos impulsos. Tudo isso que eu falei, a gente vai ver, tá, na prática, e você vai poder ver com a gente, tá? Você vai poder jogar com a gente, se clicar aí no botão Seja Membro. Então é isso, galera. Comentem aí o que vocês acham do Vileborn. Teve na sua rede de interesse, você já tinha visto, você não tinha visto ainda, comenta aí que eu quero muito saber. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um abraço e tchau.